Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui está o teu filho, meu Pai. Tu, Senhor, meu Deus, conhece o coração e a necessidade de cada um aqui hoje, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Naquilo, Senhor, meu Deus, que necessitamos melhorar, ó Pai, para estarmos, Senhor, meu Deus, mais perto de Ti, Senhor. Na necessidade que precisamos neste dia, Senhor, meu Deus, de qualquer causa impossível, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, venha, Senhor, meu Deus, trazer fé aos nossos corações. É o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Sinto grato por estar na minha casa nesta noite, ministrando a poderosa palavra de Deus. Gostaria de pedir também, já para a igreja, pegar as suas espadas nas mãos, as suas Bíblias. Abra ela no livro segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Eu quero ler do versículo 21 ao versículo 24, junto com a igreja. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, do versículo 21 ao versículo 24. Quero dizer que é uma honra, agradecer aos pastores pela oportunidade, honrar a minha família que está comigo aqui também. Sempre é bom a família estar perto, né? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21, diz assim a poderosa palavra de Deus. A filha de Jairo, a cura de uma mulher. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e o seguiu uma grande multidão que o apertava. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Esta é a casa do Senhor. Agora vamos dar sequência depois dos louvores, esse último louvor tremendo, pela qual podemos sentir a presença do Senhor. E nós vamos continuar agora com a palavra de Deus, também falando do dono da casa, também falando daquele pela qual nos fez estar aqui nessa noite, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite eu quero trazer à igreja um pouco, dentro de 3 capítulos, maravilhas, sinais que o Senhor Jesus fez. E a palavra de Deus nos diz que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Então nesta noite eu quero que você abra o teu coração mais ainda, aguça os seus ouvidos, deixa eles aguçados, porque o Senhor Jesus está nesta casa através do Espírito Santo de Deus. E nesta noite é uma noite que Ele marcou não só para batizar esses homens e essas mulheres que aqui estão, mas também para marcar conosco o encontro, para curar, para libertar, para salvar, para batizar no Espírito Santo de Deus. Que você possa nesta noite abrir o teu coração por completo, porque o Senhor Jesus quer trabalhar conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, mas eu quero voltar um pouquinho antes, iniciando pelo capítulo 4, a partir do versículo 32. Nós vamos ver em 3 capítulos grandes coisas que o Senhor Jesus fez. E a partir do versículo 32, a Bíblia diz que Jesus estava no barco com os discípulos, e uma grande tempestade veio aonde eles estavam. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo e clamaram a Jesus que estava na polpa do barco. A Bíblia vai nos dizer então que Jesus, ele acorda e ele cessa aquela tempestade. Olha que interessante, os discípulos clamaram a Jesus e aquela tempestade se cessou. Eu quero nesta noite, dentro destes textos que nós vamos ler, trazer ao rema dos nossos corações o entendimento que nós precisamos clamar sempre a Jesus. Nós temos dentro do nosso coração a necessidade de clamarmos a Jesus sempre. E nós vamos ver dentro destes textos que o Senhor Jesus, Ele acalma a tempestade. Quando nós clamamos Ele, Ele acalma tempestade. Aquela tempestade não era uma simples tempestade. Os discípulos achavam que iam morrer, mesmo Jesus estando no barco. Mas quando eles foram até lá clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus vem
e cessa aquela tempestade. O primeiro ponto que eu quero trazer nesta noite para a igreja: eu não sei se você tem vivido alguma tempestade, mas eu sei que Jesus está na polpa deste barco aqui nesta noite também. E se tão somente nós clamarmos a Ele, esta é a noite que Ele vai se levantar e vai cessar a tempestade sobre as nossas vidas e vai acalmar o mar para que nós possamos prosseguir. E a Bíblia diz então, no próximo capítulo, no 5, que eles chegam em Gadarena, e quando eles chegam lá em Gadarena, a Bíblia nos conta que um homem que jazia muitos anos, que havia endemoniado, que havia um ninho de demônios sobre aquele homem, quando Jesus chega naquele lugar, aqueles demônios não aguentam e eles vão até diante de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 5 que aquele homem foi liberto de todo aquele ninho de demônios que estava sobre a vida dele. Se nós olharmos no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 35, a Bíblia diz que depois que as pessoas foram avisadas e vieram, encontraram aquele homem limpo, vestido e sobre os pés de Jesus. Ou seja, Jesus, ele acalmou a tempestade no capítulo 4. Agora no capítulo 5, Jesus já começa libertando um homem que jazia de muitos anos de um ninho de demônios sobre a vida deles. Jesus sai de um local, chega em um outro e já liberta uma vida. E a Bíblia vai nos dizer então que aquele homem, ele liberto, ele queria andar com Jesus. Jesus deu uma ordem para ele, para que ele fosse até Decápolis, anunciar para a família dele que ele estava liberto. O que eu quero dizer nesta noite, igreja: Jesus, ele acalma a tempestade, Jesus liberta, ou seja, Jesus acalma, Jesus liberta. E aí nós vamos entrar então no capítulo de número 6. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco novamente, e ele vai para um outro lado, e aqui nós entramos no texto pela qual nós lemos. E quando ele chegou naquele outro lado, a Bíblia diz que uma multidão começou a apertar novamente, e ali se apresentou diante dele um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, que tinha como algumas funções nas suas atribuições: ser aquele que fizesse que se cumprisse a lei, ser aquele que organizasse quem faria as orações durante as celebrações dele. Mas aquele homem se encontrou em uma situação impossível aos olhos naturais dele. Por quê? Porque a informação que ele tinha é que a sua filha estava morrendo. E quando ele ficou sabendo que Jesus havia atracado naquela região, a Bíblia diz que Jairo foi ao encontro de Jesus. E quando Jairo chega diante de Jesus, a Bíblia nos diz que ele se prostrou diante de Jesus. Mais uma vez eu quero dizer nesta noite, igreja, nós precisamos nos prostrar diante de Jesus. Em meio às adversidades, o segredo é estar aos pés de Jesus, porque verdadeiramente o lugar mais alto que devemos estar quando estamos bem é aos pés de Jesus. Quando mal é aos pés de Jesus, porque Jesus é a nossa maior guarida, porque Jesus é o autor e consumador de nossas vidas, porque Jesus foi aquele que outrora padeceu naquela cruz, como nós louvamos, mas que está vivo, e nesta noite Ele está aqui com o Espírito Santo de Deus para tocar em nossas vidas. Nesta noite Ele nos reuniu dentro desta casa, dentro deste templo, para que o seu amor seja mensurado sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz então que aquele homem se prostra aos pés de Jesus, e ele anuncia a Jesus o que estava acontecendo. Então a Bíblia nos diz que ele, mas aquela multidão, começaram a se dirigir até a casa de Jairo. Para recapitular, Jesus já havia acalmado uma tempestade, Jesus já havia libertado um homem. Agora Jesus, ele recebe a notícia de Jairo, uma aflição de Jairo, um pedido de Jairo para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. E a Bíblia diz então que Jesus começa a caminhar com aquele homem. E bem sabemos que no meio daquela caminhada, uma mulher, pela qual jazia 12 anos, que sofria de um fluxo de sangue, pela qual aquela enfermidade ia e vinha sobre a vida dela, também ficou sabendo que Jesus estava passando por aquelas cercanias. E a Bíblia diz que aquela mulher foi até onde eles estavam. E a Bíblia nos diz então que aquela mulher tocou sobre as vestes de Jesus. E eu quero trazer um adendo nesta noite, porque aquela mulher, ela, dentro daquela situação que ela vivia, ela reconheceu
dentro do que falaram para ela, que Jesus seria a oportunidade para curar a vida dela, para que ela fosse curada daquela situação. E eu quero te dizer nesta noite também, Jesus continua sendo aquele pela qual cura as nossas vidas, Jesus continua sendo aquele pela qual transforma as nossas vidas, e é através de Jesus que nós iremos um dia chegar na Nova Jerusalém, é entregando a nossa vida, é crendo em Jesus, é crendo no poder de Jesus, é crendo na grandeza de Jesus, é confiando em Jesus, é entregando a nossa vida por completo a Ele, que um dia eu e você iremos na Nova Jerusalém, caminharmos sobre ruas de ouro, porque outrora Jesus, igreja, morreu por mim, por você, pagou um alto preço, para que nessa noite nós estivéssemos aqui reunidos, não apenas para virmos ouvir os louvores, para ouvirmos uma palavra, para vermos um batismo, mas para sermos tocados, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para sermos renovados, para sermos batizados, se assim for necessário, não só nas águas, mas no Espírito, para que a nossa fé continue inabalável. Quantas situações nós podemos ter vivido nos últimos dias, mas eu quero dizer, igreja, a tua fé, a minha fé, ela tem que permanecer inabalável, porque a nossa fé, ela está consumada em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. A nossa fé está consumada em Jesus Cristo. Aleluias. Se nós estamos nesta noite, é porque Jesus Cristo um dia, de braços abertos, nos recebeu, talvez dentre a nossa mediocridade que tínhamos, dentro das nossas falhas e necessidades que tínhamos, mas Jesus abriu os braços um dia e disse: filho, filha, pode vir, que eu quero te abraçar, que eu quero cuidar da tua vida, que eu quero transformar aquilo que era lodo em limpeza, aquilo que era tristeza em alegria. E o Senhor Jesus, Ele também nos alerta, que mesmo estando com Ele, nós passaríamos por aflições, mas Ele nos disse que nele nós teríamos a paz, para ter bom ânimo, porque Ele venceu. Sabe tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite? Jesus venceu. Jesus venceu. Eu quero dizer para você, igreja, nesta noite, porque você, igreja, Jesus venceu por você, Jesus venceu por mim, e nós vamos vencer também, em nome do Senhor Jesus. Você, igreja, juntamente com todas as igrejas aqui, formamos a igreja física para vencermos. Ei, você é vencedor, irmão, você é vencedora, irmã. Você não chegou nesse domingo aqui com o título de derrotado. Você é vencedor e vencedora, mas você é vencedor e vencedora em Cristo Jesus, porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela decidiu tocar em Jesus. E a palavra de Deus nos diz também que quando ela toca em Jesus, toda aquela multidão que apertava, toda aquela multidão que estava andando, quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz que ele sentiu sair virtude dele. E aqui eu consigo imaginar, conjecturar. Imagine ela tocando em Jesus e a glória saindo de Jesus. E às vezes nós nos limitamos achando que nós não podemos tocar em Jesus. Às vezes nós chegamos num culto e passamos aqui algum tempo e saímos do mesmo jeito, porque nós resolvemos não tocar em Jesus. Mas eu quero te dizer nesta noite, igreja, esta é a noite que nós vamos tocar em Jesus. Independente, esta mulher tinha uma enfermidade, mas independente, nós tocamos em Jesus, sabe para quê? Para alcançarmos vida, e a palavra de Deus diz que é vida e
em abundância. Então esta é uma noite especial, porque o Senhor marcou na minha vida e na tua vida, para que nós possamos tocar em Jesus, no Todo-Poderoso, para que nós possamos, nesta noite, quando tocar nele, ver a glória dele se manifestar através da minha e da tua vida. Talvez nós chegamos da igreja e talvez durante muito tempo nós não sentimos a glória dele, talvez exalando como já outrora em nossas vidas, mas eu te convido nesta noite a deixar o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida, fazer morada dentro da tua vida, que você possa nessa noite voltar a sentir a glória do Senhor sobre a tua vida, talvez aquele frio na tua barriga, aquelas águas vivas dentro da tua barriga, e você vai sentindo aquela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, e você vai sentindo aquela glória do Espírito Santo de Deus invadindo a tua vida, e você começa a falar em línguas. Quantas vezes nós já louvamos em línguas, quantas vezes nós já oramos em línguas, quantas vezes nós já sentimos aquela presença pela qual muitas vezes nós sentimos sair fogo das nossas mãos, a glória de Deus manifestando, a presença de Deus manifestando sobre nossas vidas. E o Senhor Jesus então naquele momento sentiu a glória, e a Bíblia diz que aquela mulher naquele momento sentiu estar curada. Só que Jesus, ele fez um questionamento de quem havia lhe tocado. E no versículo, se puder colocar o versículo de número 32 e 33 para mim. Diz assim: e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aquela mulher sentiu estar curada, mas quando ela viu a necessidade realmente de estar diante dele, a Bíblia diz que ela temeu e tremeu e se prostrou diante de Jesus. Mais uma vez, ela foi aos pés de Jesus. A Bíblia diz lá no capítulo 4 que os discípulos clamaram, mesmo a história não dizendo que eles se prostraram, mas eles clamam. E eu também posso conjecturar e imaginar aqueles discípulos se ajoelhando e clamando ao mestre naquele barco. A Bíblia diz que aquele homem, quando endemoniado, foi aos pés de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 6 que quando eles chegam naquele local, o capítulo 5, desculpa, quando eles chegam naquele local, a Bíblia vai nos dizer então que Jairo se prostrou diante dos pés de Jesus. Agora aquela mulher também se prostrou diante dos pés de Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus fala para ela que a fé salvou ela e que ela estava curada de todo aquele mal. A partir do momento que ela foi aos pés de Jesus, contou toda a história para ele, mesmo temendo e tremendo devido às circunstâncias que eu não vou entrar aqui agora nesses detalhes. Mas aquela mulher teve a coragem de se prostrar diante aos pés de Jesus. E muitas vezes nos falta esta coragem de ir aos pés de Jesus, igreja. Muitas vezes nós falamos para um, para outro, falamos para tantos, mas não vamos aos pés de Jesus. E aquela mulher com esta atitude, quando foi aos pés de Jesus, a Bíblia nos conta que ela foi salva e curada de todo aquele mal. E a Bíblia diz então na sequência, que depois daquela mulher partir, chegaram até Jesus, Jairo e aqueles que estavam, e anunciaram para que aquele homem parasse de importunar a Jesus, porque a sua filha já havia morrido. Ou seja, chegaram com a informação para Jairo, que já não adiantava importunar o mestre, porque a sua filha estava morta. E no versículo de número 36, se puder colocar na tela para mim, eu quero ler o que o Senhor Jesus disse, e que também nesta noite possa ser como algo que venha suave aos nossos ouvidos esta fala de Jesus. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Repita comigo, igreja, essa parte final. Não temas, crê somente. Mais uma vez e mais forte. Não temas, crê somente. Glória a Deus. Aleluias. Talvez você só disse, mas talvez você disse agora num tom de convicção.
de que você não vai mais temer, mas você vai crer, porque o Senhor Jesus é aquele que pode todas as coisas. Aquele homem recebeu a notícia e Jesus veio para ele: meu filho, não temas, crê somente. Olha tudo que já havia acontecido até este momento. Jesus já havia mostrado neste pequeno espaço de tempo a grandeza do seu ministério. E aí ele chega para aquele homem que havia perdido a sua filha naquele momento e diz: olha, fica tranquilo, não temas, só crê. E eu quero te dizer nesta noite, talvez você chegou aqui com uma luta muito grande, e eu vou te dizer: não temas, crê somente. Talvez você entrou aqui nesta noite com a porta de emprego fechada, e eu vou dizer: não temas, crê somente. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade também muito grande, e eu vou te dizer nesta noite: não temas, crê somente. Porque, como louvamos antes, o mesmo Jesus que operou esses milagres lá atrás é o mesmo Jesus que continua sendo dono da igreja, que continua operando os milagres na igreja. O que nós precisamos é deixar este temor verdadeiramente de lado e começar a crer e fazer como estas pessoas que a história nos conta, colocarmos de joelho aos pés de Jesus e deixar de temar e começar a crer verdadeiramente no poder de Jesus, porque Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que transforma, porque outrora Ele fez isso comigo e com você. Eu sempre digo, se nós pudéssemos olhar no espelho, pastor Levi, pastor Alessandro, e lá atrás, olhando no espelho, talvez nós não imaginaríamos que um dia nós estivéssemos aqui, porque talvez pelo ciclo de pessoas que nos rodeavam, seria impossível estarmos aqui um dia. Só que o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque outrora alguém creu, e específico que eu posso dizer da minha vida, a minha família, que não cessou de orar, que não cessou de clamar para alguém que seria impossível um dia servir a Deus. Mas a minha família um dia continuou crendo. E o impossível de Deus aconteceu. E a Bíblia diz que Jesus reuniu alguns discípulos e foram até a casa de Jairo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram naquele lugar, as pessoas que ali rodeavam, que davam informação, disseram para Jairo, disseram para eles que chegassem, para eles ali, que não tinha muito o que fazer. E a Bíblia diz que Jesus, Ele anunciou para aquelas pessoas, que aquela menina, ela não estava morta. E se puder colocar o versículo de número 40 para mim. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Olha que interessante, quando eles chegaram até a casa de Jairo, Jesus anunciando, Jesus falando com aquelas pessoas que estavam alvoriçadas, a história diz que aquelas pessoas começaram a rir, quando ele disse para eles não ficarem alvoroçados, que a menina não estava morta. É interessante que, muitas vezes também, quando nós passamos por algo, as pessoas muitas vezes também podem rir. Só que quem estava com Jairo naquela hora era Jesus. Só que quem estava com Jairo naquela hora era Jesus. As pessoas podem rir de nós, do homem. Só que quando Jesus entra na história, meu irmão, quando Jesus entra na tua vida, minha irmã, as pessoas podem até rir, mas elas vão entender lá na frente o tamanho do Jesus que você serve, o tamanho do Deus pela qual você serve. As pessoas podem ter rido lá atrás, mas Jesus é grandioso para mudar, para transformar. E a Bíblia diz que Jesus, quando entra naquele quarto, rapidamente, no versículo 41, se puder colocar para mim,
versículo 41, ele disse, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. E aquela menina levantou. E a Bíblia diz que aquela menina tinha 12 anos. Ou seja, toda a história de vida daquela menina também era a história de sofrimento daquela mulher. Mas Jesus fez com que aquela menina fosse ressuscitada e ela levantou. Nesta noite, eu quero recapitular rapidamente, em poucos capítulos, em 3 capítulos, as grandezas que Jesus fez e que nós mensuramos aqui nessa noite. No 4, ele acalmou uma tempestade. No 5, ele libertou um homem. No 6, ele foi de encontro à casa de um homem poderoso para curar a sua filha, e no caminho ele curou uma mulher. E ele termina ressuscitando a filha daquele homem. Ou seja, em poucos capítulos, Jesus mostrou a grandeza dele, para que nós pudéssemos nessa noite, ao ler, ao relembrar, ao mensurar, entender que esse Jesus continua grande, continua imenso, continua poderoso, continua libertando, continua acalmando tempestade, continua curando, continua ressuscitando. Se não for fisicamente sonhos, se não for fisicamente promessas, se não for fisicamente histórias, mas ele continua nesta noite operando todos esses milagres. Basta tão somente nós fazermos como essas pessoas aqui fizeram, nos prostrarmos, cremos e entendemos a grandeza de Jesus Cristo de Nazaré, entendemos o poderio de Jesus, entendemos que a nossa vida está nas mãos de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Gostaria de pedir a permissão, pastores, se puder, pastora, para encerrar, se vocês poderiam louvar de novo este hino que vocês louvaram agora há pouco, se não for atrapalhar. E aí eu já passo o microfone já, agradecendo a oportunidade nessa noite. E eu gostaria que desta vez, se nós na primeira vez já sentimos uma presença tão grande da parte de Deus, dessa vez eu gostaria que você se colocasse de pé, se possível. Como eu sempre digo, se você não puder crer no milagre, fica de pé. Mas eu quero que você, durante este hino, feche os teus olhos. Coloque o teu coração por completo nas mãos de Jesus nessa hora. Porque o Senhor Jesus está aqui nessa noite para curar, para libertar, para transformar. O que é impossível, meu irmão, minha irmã, para você, para mim, para Deus é possível. Feche os teus olhos.